O intelectual pode gostar de futebol? Essa pergunta pode parecer ingênua a princípio, porque não existe nenhum pré-requisito para você gostar de um esporte. Mas nos círculos intelectuais é frequente esse debate sobre a licitude de determinados gostos, principalmente daquelas atividades que não estão direcionadas à religião ou à vida intelectual. E muita gente se pergunta: eu posso gostar disso? Eu devo me interessar por esses assuntos? Ou eles são simplesmente perda de tempo e um desvio do meu caminho necessário enquanto intelectual, enquanto pai de família, enquanto religioso? Para outras pessoas, esse problema nem sequer existe, porque elas não têm nenhum tipo de convicção religiosa, ou não são pessoas propriamente praticantes de uma religião, ou não são elas mesmas intelectuais, se interessam por esses assuntos eventualmente, mas não perseguem uma rotina voltada à vida do espírito. Por outro lado, as pessoas que se interessam por esses assuntos e que em algum momento já frequentou bolhas católicas, bolhas intelectuais na internet, principalmente na direita, já deve ter se defrontado com essa questão. Se não pessoalmente, pelo menos com algum amigo, com algum conhecido que se sentia mal, culpado por gostar desses assuntos e que às vezes, toda vez que se dedicava a esse entretenimento, pensava consigo mesmo se não estaria cometendo um crime contra a própria inteligência, se não estaria se alienando ao gostar desses esportes, dessas atividades que não contribuiriam, pelo menos no primeiro momento, para a sua vocação principal. Eu diria que para nós respondermos essa pergunta é necessário entender, sobretudo, um conceito importante que os católicos que me acompanham já devem conhecer, pelo menos se interessaram um pouco pelo estudo da doutrina, que é o dever de Estado. E o que seria o dever de Estado? O dever de Estado nada mais é que as suas obrigações enquanto membro de uma comunidade, enquanto membro de uma família. E toda vez que você não conseguir cumprir essas obrigações em razão de uma determinada atividade, ela se torna uma atividade prejudicial. Por outro lado, se essa atividade ela é desempenhada sem prejuízo dos seus deveres de Estado, se você, por exemplo, não deixa de sustentar a sua família, se você não deixa de dar o seu melhor no trabalho, se você não deixa de ser um estudante assíduo, um estudante dedicado, se você não deixa de, por exemplo, cumprir com as suas metas, com as suas atividades, não há nenhum problema, não há nada demais em você assistir uma partida de futebol, não há nada demais em você jogar uma pelada, por exemplo, não há nada demais em você participar de um grupo de dança, em você se dedicar a essas atividades, contanto que elas não prejudiquem as suas funções ordinárias, que são as mais importantes. Então, eu diria que uma pessoa que acompanha um jogo de futebol ocasionalmente, uma pessoa que assiste a uma partida do seu time, uma pessoa que gosta de assistir a Copa do Mundo, por exemplo, já que nós estamos em ritmo de Copa do Mundo, agora é um mês da competição exatamente, essas pessoas não estão violando seus deveres de Estado quando se dedicam a essas atividades. Me parece que implicar com isso é ignorar que a vida humana não é só composta por atividades úteis ou atividades que necessariamente vão contribuir para a sua função principal. O ser humano não é uma máquina, o ser humano precisa do lazer, precisa daquele tempo não dedicado à atividade intelectual, com o qual ele vai nutrir a sua inteligência de outras coisas e vai deixar o cérebro como que trabalhando em segundo plano. É desse tempo fora dos livros, depois de uma longa jornada de estudos, é que nós chegamos às vezes a grandes conclusões, a grandes sínteses, justamente porque o nosso cérebro ele opera de certa forma em uma segunda frequência, uma frequência quase subreptícia, e graças a ela é que nós conseguimos ter acesso a intuições muito valiosas. Então esse tempo dedicado a outras atividades ele é fundamental na vida humana, ele é muito importante e ele, a meu ver, não tem em si nada de pernicioso. Porém, nós temos de lembrar que existem várias questões ligadas ao futebol que sim podem torná-lo uma atividade ilícita ou uma atividade não recomendável para uma pessoa religiosa. Basta pensar na violência das torcidas organizadas, basta pensar no ambiente às vezes pornográfico que ronda esses esses lugares em que há partidas de futebol, estádios. A própria cultura futebolística também é uma cultura bastante marcada pelo erotismo.
De modo que existem sim aspectos perniciosos com os quais uma pessoa religiosa deveria ter cuidado, ou com os quais alguém que é intelectual também deveria ter cuidado, porque, é claro, o erotismo é importante, mas ele não pode se tornar algo exagerado na sua vida. Você precisa torná-lo balanceado e dar a ele o lugar devido. Então existem esses aspectos prejudiciais, perniciosos no futebol, e hoje, cada vez mais, eles se tornam muito presentes. Então existe uma forma de consumir futebol hoje que estimula cada vez mais a pessoa que acompanha os jogos a estar sempre vendo algo relacionado a futebol, a estar sempre acompanhando partidas de futebol e a se envolver, por exemplo, com apostas que às vezes podem trazer consequências sérias para o seu dever de Estado. Então vejam que o futebol em si não é algo ilícito, porém existe todo um ambiente, todo um entorno, toda uma cultura que sim prejudica aquela pessoa que não consegue consumir aquele produto de uma forma correta, justamente porque ela está sempre em busca de mais e ela passa a acompanhar competições, a acompanhar disputas, a acompanhar estatísticas de jogadores, sem que aquilo configure o trabalho dela. Porque quando você é alguém que trabalha com futebol, faz todo sentido do mundo você assistir a muitas partidas. Faz todo sentido do mundo que você esteja imiscuído naquelas atividades, porque elas são vitais ao exercício da sua profissão. E não há problema nisso. Se você trabalha com aquela atividade, com aquele esporte, você precisa viver, consumir aquele esporte. Você precisa se familiarizar com ele. O problema é quando você não trabalha com isso, quando você prejudica a sua família, quando você prejudica a si mesmo, ao seu desenvolvimento profissional, porque você só consome futebol 24 horas do dia ou a maior parte do seu tempo. Esse é o grande problema, é o X da questão. Quando nós tratamos não só do futebol, eu tomei aqui como exemplo, mas qualquer outra atividade que você desempenhe que vá de encontro aos seus deveres de Estado, às suas atividades cotidianas. Então é necessário, nesse aspecto, ter um senso de medida fundamental para entender se eu, assistindo àquela atividade, estou ou não prejudicando o meu dever de Estado, prejudicando a minha função, prejudicando a minha responsabilidade para com os meus familiares, para comigo mesmo, para com a comunidade na qual eu estou inserido. Essa é uma resposta que depende do cotidiano de cada um. Eu não poderia dizer aqui, em tese, que o futebol é ilícito. Não é, é um esporte, é um elemento da cultura, é sem dúvida uma função que tem um significado social muito forte. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que Sartre, na Crítica da Razão Dialética, dedica várias páginas a falar sobre a equipe de futebol e utilizá-la como uma metáfora da atuação social. Páginas muito ricas e muito sugestivas também. Então vejam que é um uso lícito, é uma meditação sobre um esporte que é presente na nossa sociedade, que é o esporte mais popular do mundo, e gerou subsídio para uma reflexão sobre a própria dinâmica da organização social ao longo da história. Vejam, é um raciocínio rico, é um raciocínio valioso, e o futebol serviu de substrato para essas conclusões. De modo que você não pode dizer que aquilo ali por si só é algo inútil. Evidentemente que o futebol ele tem de ser visto, na verdade qualquer outro hobby, qualquer outra atividade tem de ser vista na sua perspectiva, na sua medida correta. Porque às vezes o que acontece muito, principalmente no consumo de cultura pop, no consumo de entretenimento, é que as pessoas passam a colocar o entretenimento como parâmetro máximo. Esse é o grande problema. Quando você trata o entretenimento como um parâmetro máximo, quando a cultura pop passa a ser a sua única referência, nesse caso você de fato está se emburrecendo. E muita gente faz isso, muita gente só consome cultura pop e acha que cultura pop é o suprassumo. E acha que cultura pop basta, e acha que a cultura pop é comparável com o que se consome de alta cultura, digamos assim. Ainda que essa divisão não seja estanque, ainda que essa divisão não seja rígida, não seja uma divisão tão simples de se fazer, porque durante muito tempo certas obras que hoje são consideradas alta cultura vieram de um entretenimento, mas conseguiram superar essa barreira exatamente por conterem em si elementos artísticos valiosos. Então, na verdade, para você estabelecer isso, é necessário o trabalho da crítica, é necessário o esforço do próprio autor em produzir uma obra que de fato se qualifique como arte, e depende também do tempo.
O tempo é um juiz, ainda que não o mais justo, mas é um juiz importante para nós avaliarmos se determinada obra, de fato, ela merece passar da baixa cultura para a alta cultura. E se ela é uma obra que transita bem entre esses dois setores. Essa, aliás, é uma grande marca. Quando você consegue, a partir de elementos mais comuns, mais cotidianos, elementos mais comezinhos, chegar ao universal. De certa forma, é aquilo que acho que é Tolstói que diz que você é universal escrevendo sobre a sua própria aldeia. E essa experiência de escrever sobre a própria aldeia, de se debruçar sobre a sua circunstância e a partir dali extrair elementos que sejam universalizáveis, é um esforço formidável e é um esforço característico da grande cultura. Mas, para chegar a isso é necessário uma formação, um treinamento que nem sempre está disponível, porque ele depende, primeiro, de uma clareza do próprio autor e, segundo, da disponibilidade de mestres que possam transmitir esse conhecimento. E isso nem sempre é possível. Então, o entretenimento, ele pode ter lugar na nossa educação, ele pode ter lugar na nossa vida, contudo, esse lugar precisa ser bem dimensionado. O problema hoje é que muita gente toma por alta cultura o que é entretenimento, e muita gente toma aquilo que é ruim como se fosse algo bom, como se fosse o suprassumo, o que definitivamente não é o caso. Então, operar essa distinção é importante. Ela não é uma distinção fácil, ela não é uma distinção sempre rígida, ela obedece a determinados critérios, ela precisa ser medida pela prática muitas vezes, e ela depende do próprio autor, que se esforça muitas vezes em romper essa barreira do entretenimento e de fato entregar aos seus leitores, entregar aos seus ouvintes, entregar às pessoas que vão comprar o seu livro ou vão assistir ao seu filme ou vão consumir a sua obra de arte, algo que de fato transcenda a circunstância do cotidiano e se torne atemporal, que contém em si algo de eterno. Evidentemente, o futebol, no que ele tem de entretenimento, no que ele tem de estética, no que ele tem de fenômeno social, é sim uma matéria muito valiosa, é uma matéria que merece a nossa atenção e algo do qual o intelectual pode sim gostar, contanto que ele separe, é claro, aquilo que há de pernicioso no futebol e aquilo que o futebol contém de saudável, contém de atividade recreativa, contém de um lazer sadio para nos distrair um pouco dessa rotina dos livros que às vezes consome tanto e nos faz sentir uma determinada angústia, principalmente em face do grande volume de obras que nós temos para ler e das nossas escassas energias para cumprir essa tarefa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, é claro, dar o hype e, se quiser, contribuir com o nosso trabalho por meio do link do LivePix aqui na descrição. Até o próximo vídeo.